Tudo isso, desligou? Olá, pessoal. Bom dia. Tá começando o inverno, né? Fazendo um pouco de frio. Diante aí desse quadro de pandemia mundial aí, provocado pelo Covid-19, estamos aí nos protegendo. Protegendo vocês também. Eu estou me protegendo, ao mesmo tempo estou protegendo vocês aí a gente manter a distância no contato social, tá? Enquanto as autoridades não permitam ainda a retorno às nossas atividades presenciais, vamos continuar fazendo as nossas apresentações dos conteúdos da matéria aqui pela internet, ok? Então, eu estou seguindo aqui do livro esse livro da Cindy Mary Gavioli Prestes e Marina Chiara Legroski, Introdução à Sintaxe e à Semântica da Língua Portuguesa. Eu estou lá no capítulo 4 deste livro, página 73. O título desta aula é Significação e Palavras. Então, vamos debater esse assunto hoje, tá? Então, necessariamente, o que eu vou tratar neste capítulo? Vou tratar sobre aspectos presentes aí no significado das palavras. Até o capítulo anterior, nós estudamos a estruturação, a morfossintaxe. Agora nós vamos estudar essa questão da significação das palavras. Então, eu vou falar sobre a sinonímia, da hiponímia, da hiperonímia, que são termos que expressam genericidade e especificidade. Então, é importante a gente entender a semântica das palavras, tá? Para a gente podermos entender a sentença das mesmas. Bom, vamos falar primeiro sobre a genericidade e especificidade. O que esses dois termos querem dizer, ou essas duas ideias que elas querem dizer. O que queremos dizer com isso? Vamos imaginar um cavalo. Entre outras coisas, podemos dizer que o cavalo é o quê? Ele é um animal, correto? E é também um mamífero, correto? E ele come cenoura, correto? Correto. Ele é um animal, ele é mamífero e ele come cenoura. Então, essas três palavras que eu acabei de pronunciar aqui dão características do cavalo, tá? Então, elas pertencem a três grupos. E o maior deles, o que abrange o maior número de elementos, é animal. Então, cada palavra pertence a um grupo, que esse grupo, olha só, nessa estrutura que eu passei, quando eu falo animal, é um grupo maior. E mamífero é um grupo mais restrito. E como cenoura, é mais restrito ainda. Então, vai em ordem aí decrescente do grupo que comporta o maior número de palavras, de especificidade, generalidade, até um grupo mais específico. Então, a gente pode, a partir desse exemplo, dizer que o significado da palavra cavalo se relaciona ao significado de palavras como animal, mamífero e como cenoura. Então,
partiu-se de um grupo maior para um grupo mais específico. Ó, cavalo pertence a um grupo menor que o de animal, tá? Então estamos dizendo que o cavalo faz parte do conjunto dos animais, né? O cavalo é um animal, mas não tem só o cavalo que é animal, tem vários outros animais. Cachorro, gato, vaca, boi, onça, elefante, girafa, hipopótamo, todas essas e outros, né? Todos esses substantivos pertencem a um grupo grande que nós chamamos de animal ou animais. Quando eu falo cavalo é animal, elefante é animal, hipopótamo é animal, a vaca é animal, né? Se eu falar só animal, aí tem um grande número de substantivos aí, de grande número de animais, que aí a gente passa a dar um nome para eles. No entanto, nem todos os animais fazem parte do conjunto de cavalos, né? O hipopótamo, o cavalo do rio, o hipopótamo não faz. O leão não faz. A girafa não faz, tá? Pois temos outros animais do mundo que não são cavalos. Então, pensando aí nas palavras, nas relações que elas podem ter entre si, dizemos que o termo mais geral, mais genérico, é chamado de hiperonômio, hiperonônimo, hiperonônimo. Então, quando eu falo animal, essa palavra animal, que tem um sentido genérico, ele é denominado de hiperônimo. Hiperônimo. Animal é hiperônimo. E o termo mais específico é um hipônimo. Então, hiperônimo, o mais geral, e hipônimo, o específico. Então, animal é hiperônimo e cavalo é hipônimo. Vamos perceber o seguinte, que a palavra é considerada hipônima ou hiperônima em relação a outra. Então, assim, se tomarmos as palavras margarida, flor, flora, o termo mais específico aqui é margarida. Enquanto que eu falo em termos mais genéricos, utilizando a palavra flora. Se eu quer ser mais específica, eu digo a qualidade daquela planta, margarida, rosa, e assim sucessivamente. Então, margarida é específico e o mais genérico é a flora. Margarida é um hipônimo e flora é um hiperônimo. Como eu falei anterior, animal é um hiperônimo e cavalo é um hipônimo, tá? Então aí vocês podem pensar em uns outros exemplos, né? Se um grupo é maior, você vai chamá-lo de hiperônimo. Quando é específico, nós vamos chamar de hipônimo. Então, esse é o assunto sobre a genericidade e especificidade. Um outro termo que usamos para entendermos as palavras, os outros dois termos, é sinonímia e antonímia. Sinônimos e antônimos. São palavras que a gente passa a definir para vocês agora. Será que as palavras têm sinônimos perfeitos? Na verdade, não há um sinônimo perfeito para as palavras, de acordo com o Lillari. Sinônimos perfeitos só podem ser encontrados em certos termos científicos, como, por exemplo, o H2O, que é sinônimo de água. Quando eu falo H2O, eu estou querendo dizer água. Esse é um exemplo de sinônimo perfeito.
Quanto para muitos estudiosos da linguagem, não há um sinônimo perfeito no mundo das palavras. Na ciência, sim, né? Que a ciência vai representar, dependendo que a ciência que for, em equações, símbolos, assim sucessivamente, tá? Contudo, apesar de não haver sinônimos perfeitos, o significado de algumas palavras pode ser próximo a ponto de dizermos que essas palavras são sinônimas. Não existe um sinônimo perfeito, só quando utilizamos a ciência. Né? Você quer falar do oxigênio, a letra O. Você quer falar a água, H2O. Aí é perfeito. Mas entre as palavras, não há assim uma expressão perfeita. Os significados dessas palavras são significados próximos, tá? Por exemplo, a palavra olerite é a mesma coisa do que folha de pagamento. E não é, mas é sinônimo, né? Eu tenho o olerite, que pode ser repassado para o trabalhador individual. Meu olerite desse mês, enquanto que a folha de pagamento, ela vai abranger todos os trabalhadores assalariados. Embora olerite e folha de pagamento são sinônimas. No entanto, podem não ser para outros. Aliás, se tivermos na língua portuguesa sinônimos perfeitos para uma mesma palavra, provável que uma dessas palavras caia em desuso, né? Se deixa de ser, deixa de usar, passa a usar mais corriqueira. Bom, outra palavra, significado de palavras que eu quero falar é do antônimo, as palavras antônimas, ou aqui já citado no início, antonímia. O que são essas palavras? São aquelas que apresentam significados opostos entre si. Então, tomemos, por exemplo, as palavras bonito, né? Feio. Bonito é o oposto de feio. Isso é antônimo. Dia, noite. Dia é diferente de noite. Então, as palavras são opostas. Bem e o mal, né? São palavras opostas também, tá? Então, dizendo que são antônimos, pois algo ou alguém não pode ser bonito e feio ao mesmo tempo, né? Até que surge aí, só para descontrair, o bonitinho. Bonitinho é bonito feio, né? Porque não quer falar que é feio, fala, ele é bonitinho, né? Diminui. É uma brincadeira. Voltando aqui à minha exposição. Bom, ao tratarmos de antônimos, as duas palavras fazem parte de um mesmo conjunto. Bonito e feio fazem parte do conjunto das características de uma pessoa, de um objeto e assim sucessivamente. Por outro lado, não temos como afirmar que embaixo e feio são termos opostos. Tem? Não. Bonito e feio tem uma relação. Agora, embaixo e feio não tem nenhuma relação. Feio, embaixo, né? Então, eu não diria que feio e embaixo são palavras opostas, porque não há uma relação de significação entre elas. Os significados não são características. Feio é uma característica de alguma pessoa ou objeto. Agora, embaixo é um lugar. Então, não tem essa... Então, por isso que não dá para fazer essa relação. Pois pertence a conjuntos diferentes. Enquanto embaixo tem relação com a posição de algo ou alguém, feio refere-se ao padrão de beleza de alguém ou de algo. Então, isso aí é sinônimo, sinonímia e antonímia, tá? Fácil esse assunto. O ponto 3. Ambiguidade e vagueza. Caso de ambiguidade lexical. O que é ambiguidade? O que é uma coisa ambígua? Ambígua é uma coisa duvidosa, incerta, não é isso?
No sentido semântico, quando se observa o contexto, quando se a gente não observarmos aí o contexto, não conseguimos interpretar a palavra. A gente só consegue interpretar a palavra a partir do contexto dela, tá? A manga, manga da camisa, manga de chupar, fruta, né? Concerto, muito embora sejam escritos diferentes, mas os sons são iguais. Então, o concerto musical, o concerto de sapato. Embora a escrita seja diferente, só estou falando que os sons são iguais. Então, na fala, se eu falo concerto, você só vai definir se ele é com S ou com C pelo contexto, ok? A palavra por si só é ambígua e traz assim, o termo fica vago durante o diálogo, durante a exposição ou a fala. A ambiguidade lexical, né? Ela está relacionada às palavras e pode ser associada à homonímia e à polissemia. O que é uma homônima? O que é uma homonímia ou homônima? São aquelas palavras que apresentam significados diferentes, mas a mesma pronúncia, o mesmo som. O som e a pronúncia são iguais. Concerto, por exemplo, os sons são iguais, a pronúncia é igual, a escrita é diferente. Então nós chamamos disso de homônimo. Por exemplo, a palavra manga, a escrita é igual, né? Por exemplo, a manga, o som é o mesmo, mas pode significar fruta ou a parte de uma peça da roupa. Isso é um homônimo. O som, a pronúncia, a escrita, tudo igual. Mas você só vai entender a palavra pelo seu contexto. Tá? Palavras em que a grafia é semelhante, a pronúncia é igual, mas o significado é diferente, né? Por exemplo, também está nessa categoria de homônimo. Assim, isso tudo está dentro da ambiguidade lexical. Quando eu falo sinto, sinto, sinto. Assim, o que pode ser? Pode ser o cinto, aquilo que a gente coloca para segurar a calça, quando a calça está larga, ou pode ser cinto de sentir, embora a grafia seja diferente, contexto é que vai definir, né? A grafia eu só vou entender pelo contexto dessa palavra. Isso aí é a ambiguidade lexical. Quando uma única palavra tem significados diferentes a partir de um sentido, dizemos que uma palavra ela tem vários significados. Um exemplo aí uma palavra que tem vários significados, nós chamamos de polissemia. Palavra polissêmica, que tem vários significados. Vamos usar um exemplo do nosso cotidiano. Café. Tanto pode ser a bebida, tomei um café, caprichado hoje. Como pode ser o grão, café. A saca de café está mais cara este ano. Ou ainda, pode ser um lugar. A gente podia se encontrar no café, depois da minha aula. Café na cafeteria, o lugar. O café as pessoas usualmente utilizam. Vamos tomar um café, vamos nos encontrar no café. Então pode ser um lugar, um nome, saca de café, e pode ser a bebida. Então a palavra café, ela é polissêmica, tá? Quando adentramos aí na parte da sentença, acomodamos tanto a homonímia quanto a polissemia. Entendemos o significado mais relevante da palavra. Assim, a ambiguidade lexical vai ser
dissolvida. As sentenças podem ser ambíguas por diversos fatores. Um deles é a ocorrência de uma estrutura truncada, ou seja, uma ambiguidade estrutural ou sintática, tá? Então, fique com essa parte, depois a gente continua em outro momento. Até breve.